Olá, tudo bom com vocês? Estou aqui, a Prof. Fran, para mais uma conversa sobre dissertação argumentativa. O vídeo hoje vai trazer a continuação do que nós estávamos conversando no vídeo anterior, em que nós falávamos sobre a necessidade de ensinar para o aluno uma macroestrutura, e agora eu trouxe para vocês a microestrutura. Antes eu queria só explicar, cada professor tem a sua didática e isso é maravilhoso, isso deve ser respeitado, é isso que faz você quem você é, certo? Então assim, por cerca de 5 anos eu fiquei tentando encontrar qual que era a melhor ordem de ensinar as coisas. Eu trabalho com ensino médio, com segundo, terceiro ano exclusivamente e cursinhos. Quando eu percebi que não havia necessidade de eu começar pela linguagem, porque o meu aluno, quando chega para mim, lá no segundo ano, lá no terceiro, e precisa aprender redação de Enem, redação de vestibular, ele já chega com vocabulário formado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar as tabelas de correção do Enem, né, das competências, né, da redação, a primeira competência é a linguagem. Então, por que eu falei já tanto de estrutura? Porque o aluno já chega com conhecimento de linguagem, e isso eu vou corrigir no canetão mesmo, na prova dele, marcando, pedindo, vai estudar concordância, vai estudar crase, essa regência não tá ok. Então, eu não preciso parar uma aula para ensinar o que tira nota. Ele vai aprender na prática, perdendo nota mesmo, certo? Agora, ele precisa de cara ser instruído como escrever. E às vezes ele chega meio perdidinho, desenvolve habilidades em outros gêneros textuais e não tem a dissertação argumentativa do Enem. Então eu vou trazer aqui para vocês a ordem que eu ensino. Eu começo de cara, ensinando macroestrutura, o texto tem que ser em 4 parágrafos. Aquela tabelinha que eu mostrei aula passada, eu quero tantas linhas no parágrafo 1, tantas no parágrafo 2, tantas no parágrafo 3, no parágrafo 4. Depois que ele sabe exatamente a ordem da escrita, eu explico o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão dentro de um macro. É assim que é a ideia de introdução, é assim que é a ideia de desenvolvimento, é assim que é a ideia de conclusão. Isso em 2 aulas seguidas, certo? E aí depois eu volto com calma, microestrutura. Como que é a estrutura da introdução? Fico ali 1 semana, 2 semanas, e aí eles escrevem muita introdução, depois a gente volta. Agora eu quero que você pegue aquela introdução e vamos fazer um desenvolvimento para ela. E aí ele fica um tempo fazendo o desenvolvimento, e depois eu vou, depois mais 2 semanas só conclusão. Aí sim, ele levou 1 mês e meio para montar um textinho legal, e eu começo a cobrar, certo? E depois disso que a gente vai para conhecer as competências do Enem, o que tira nota. Por que eu não começo explicando o que tira nota? De cara, mostrando tabela de competência e tal. Porque não adianta ele saber o que tira nota se ele não sabe escrever. Então eu começo explicando como é que escreve e depois eu levo para a aula daquelas tabelas, das competências do Enem, para ele conhecer profundamente e ele aprender a corrigir a redação dele, certo? Mas cada um tem a sua ordem, é normal. Hoje eu vou passar para vocês como é que eu ensino microestrutura. E eu vou usar como base introdução e tese. Então eu começo, até esse aqui foi um slide que eu usei no cursinho com os alunos, explicando o que é introdução, tá aí, que intro vem aí de dentro e conduzir, né, do série conduzir. Então a introdução tem o papel de conduzir o leitor para dentro do texto. Eu sempre comparo a introdução a um trailer de filme, em que eu tenho um pedacinho de cada coisa do que vem em seguir, mas eu não tenho o filme inteiro em um trailer, certo? Eu não tenho o final no trailer também. Então eu deixo os pontos principais para desenvolver depois, mas eu já tenho uma apresentação de ideias ali, certo? A minha introdução, ela tem geralmente uma estrutura dentro dela. E eu explico, inclusive, na quantidade de linha. Olha só, pode dar um print aí quem quiser, pode usar. Fran, meu aluno, e eu encontrei redações nota 1000 com 2 períodos na introdução. Tem problema? Não. Isso aqui é uma estrutura básica de uma introdução de 6 a 7 linhas. Então, ele vai começar com a contextualização, depois ele apresenta o tema inteirinho, bonitinho lá, e depois ele divide em teses, ok? Vai ter 3 períodos, nesse caso, e eu dou inclusive a estrutura de quantas linhas ele precisa desenvolver em cada um desses períodos, certo?
O que é tese? Aí eu explico para ele que a tese tem que vir visível. Vamos lembrar do que eu vi com vocês na aula passada, lá no slide, no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre a importância de uma estrutura, de um projeto estratégico. E a tese, ela tem lugar no texto de ser colocada. A tese não pode vir abertamente jogada dentro do texto. O corretor do Enem, ele vai procurar a tese em um lugar específico. O aluno, ele precisa receber, inclusive, palavras que auxiliam a marcar a tese, para o corretor ter facilidade em encontrar essa tese dentro do texto. A tese, ela vai vir geralmente no segundo ou no terceiro período do parágrafo de introdução, certo? Eu peço para quem está começando colocar no terceiro período, tá, do parágrafo de introdução. Se ele já tem uma habilidade, ele pode jogar no segundo período, desde que fique bem visível, ok? Eu trouxe aqui para vocês verem, bem marcadinho, sai aí da frente, quem quiser tirar um print, o texto da Maria Júlia. Maria Júlia é uma aluninha queridíssima do segundo ano, autorizou eu a divulgar o texto dela e ela tirou 940 em 2019. E eu coloquei aqui para vocês de roxinho o contexto dela. Esse contexto é um contexto super utilizado. Muita gente usa Platão, o mito da caverna. E aí eu vou agora para alguns amigos, colegas, né, professores de redação, que fazem o maior terrorismo. Qual que foi o problema? No ano, há uns 4 anos atrás, o Descomplica lançou um modelo de introdução com o mito da caverna. E isso fez com que muita gente começasse a usar o mito da caverna na introdução. A Maju estava no segundo ano do ensino médio. Tudo que eu precisava dela era que ela escrevesse, eu não podia que ela travasse. Ela pegou esse modelinho e começou a desenvolver do jeito dela. Eu ia dizer que estava errado? Não, porque não estava errado. É proibido usar o mito da caverna na introdução? Não, não é proibido. Virou senso comum? Não. O que é o senso comum do Enem? O senso comum do Enem é cópia do texto motivador, tá? Desde que não venha a caverna de Platão no texto motivador, o aluno pode usar. É claro que agora ela no terceirão, vou pedir para ela desenvolver outros modelos e não usar esse, porque ele tá bem usual. Mas eu não posso dizer que está errado, tudo bem? Vamos continuar a análise? Agora, eu quero que você veja, ela usou o mito aqui, certo? Ponto, elemento de coesão, vírgula, verossimilhante, tá? Tá escrito errado, mas o dela tá certo. Verossimilhante, faltou um mi aqui. Verossimilhante, vírgula. Então, toda vez que o aluno coloca ponto, ele tem que colocar um elemento coesivo e vírgula. Isso é regra do Enem, tá? Mas não é uma regra que consta na apostila de forma muito clara. Ele pede o quê? O que a apostila do Enem pede? Ele pede que eu deve ter 2 parágrafos iniciados por elementos coesivos. É regra. Se não tiver 2 parágrafos iniciando com elemento coesivo, perde 80 pontos. 40 se tiver pelo menos um, ele vai perder 40 pontos. Tem que ter 2, se não tiver nem 2, né, ele vai, nenhum, no caso, não tiver nenhum, ele vai perder 80 pontos. Então, aqui ainda era a introdução dela. E ele pede um elemento coesivo dentro do parágrafo. E esse dentro do parágrafo, os corretores tendem a procurar ele logo após o ponto. Então, eu falo para o aluno, faz 2 períodos, toda vez que você colocar ponto, coloca vírgula logo em seguida. Então, é coesão, vírgula, tá? Ponto, coesão, vírgula. Eles repetem isso 1000 vezes até decorar. Então, verossimilhante, vírgula, ocorre a falta de popularização do acesso ao cinema no Brasil. Bingo para Maju, que sabia que democratização é a popularização. Então, ela trouxe com um sinônimo, mas ela trouxe o tema aqui inteirinho. No segundo parágrafo dela, você pode voltar ao texto que eu disponibilizei no slide anterior, ela usou o termo democratização. Tem que ter o termo democratização dentro da redação, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, dessa maneira a negligência, e aí ela começa a problematizar, e aí ela divide. A tese 1 dela, o sujeito vai estar, a pessoa estará sujeita ao despotismo, e a tese 2 ele vai perder a liberdade. Então você percebe, ele tem aqui uma conjunção, e eu tenho tese 1 e tese 2 muito evidente. Quando eu olho o texto da Maju lá no desenvolvimento, o desenvolvimento 1 dela é sobre despotismo, o desenvolvimento 2 dela é sobre
perder a liberdade. Isso é o projeto de texto que eu disse tanto no vídeo anterior. Então, o que é projeto de texto? É esse segmento de eu olhar duas teses na introdução e de encontrar claramente as duas no desenvolvimento. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o textinho nota 1000, que é o texto do Gustavo Teixeira, e ele tem exatamente o mesmo X. O que ele fez de diferente? Ele apresentou no período aqui, nesse período, a tese, tá? E depois ele retoma o tema no último período, o tema aí praticamente inteirinho. Vejamos, aqui está o contexto, ele colocou aqui já o tema para dizer que esse repertório está relacionado ao tema, ponto. Apesar disso, então ele vai problematizar. E ele começa toda a problematização dele e divide. Eu gosto bastante de marcadores coesivos para apresentar tese. E a gente vê bastante uso disso. Seja pela falta, seja pelo... Entendeu? Então a tese 1 dele é essa aqui e a tese 2 é essa. Aqui fica muito claro para todo mundo. A competência 3 avalia essa clareza de apresentar o projeto de texto estratégico. Isso precisa estar evidente. E aí eu trouxe aqui para vocês, quem quiser depois eu posso estar até disponibilizando uma aula com todas as formas de iniciar o texto, tá bom? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu já trouxe essa aula. Você pode dar uma procuradinha aí no outro canal para você passar para eles. Aqui tem uma revisão da nossa tabelinha, tá? Que a gente já viu no vídeo anterior e tá melhor explicada. E eu trago aqui, por fim, o texto de um aluninho meu pra gente conversar. Esse aluno é o Gabriel Matricardi. O Gabriel, ele foi meu aluno de cursinho. Ele teve uma professora maravilhosa, beijo pra Cris, no terceirão, no ensino médio. E eu quero que vocês vejam tudo que a gente conversou até agora. O que você vê de cara no texto do Gabriel? Primeiro, bingo pra ele, que é um texto praticamente sem rasura, né? E aí eu tenho introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. De novo, um texto muito perfeitinho, super bem explorado, bem apresentado e com aqueles 4 parágrafos tão necessários, certo? E agora eu quero mostrar para vocês como é que fica esse direcionamento de texto. Antes disso, eu quero apresentar algumas estratégias que eu uso. Eu sei que é meio complicado a gente pedir para o aluno fazer cópia, porque a gente vem de uma educação inovadora que não copia, que se cria, que se cria e que se cria. Porém, o aluno que vai fazer o Enem, ele precisa ter uma base. E a base dele, até para ele acreditar no que é certo e no que é errado, são os textos que já tiraram 1000. Em determinado momento do ano letivo, bem no começo, inclusive, eu peço para eles copiarem um texto nota 1000. E aí, isso é depois deles já terem errado um pouquinho. E depois eu trago o texto, abro o texto na sala de aula e faço toda a marcação que eu vou apresentar para vocês. E eu ensino eles a encontrarem dentro do texto perfeito, porque tirou 1000, o texto perfeito de outra pessoa, tudo que o corretor vai procurar dentro do texto dele. Então, eu penso que isso é trabalhar de forma transparente. Ele tem que saber o que vale nota e o que não vale nota. Com isso, eu acabo com alguns terrorismos que eles trazem, né? Ai, tal coisa vai me fazer zerar. Não, não faz zerar, amor. Então, mas tira nota e tira tanto. E aí eu começo a trabalhar também já quanto que eles perdem quando erram, certo? Agora, vamos analisar o texto do Gabriel, ok? Vou sair um pouquinho aqui para tu dar um print nessa tela e vamos juntos conversar sobre o texto do Gabriel. Aqui é a introdução dele, lembra? Ele vai seguir aquele esquema que eu tinha apresentado. Contexto, apresentação de tema e divisão de tese, ok? Então, ele traz para contexto uma série da Netflix. Ele apresenta, ele já usou o tema, eu sempre falo para eles, para validar o seu repertório, para que ele se torne legítimo, isso é uma exigência do Enem, eu quero ver alguma palavra do tema dentro do repertório, dentro da citação. E aí eles trazem isso que dá super certo. Lembrando que ele tirou 980, o que é um 1000 quebrado, é uma nota excelente, né?
E olha só, aqui tá todo o contexto, ele já disse que era cinema, e aí ele tem ponto, coesão, vírgula. E aí ele tem que trazer o problema agora, ele tem que abordar o problema atual. E aí ele diz no contexto nacional, isso ele tá retornando aqui, fazendo o que a gente diz que é explora o seu repertório. Citou, explica, vai pro tema e volta de novo. Esse quando você parece que tá no tema e cita alguma coisa do que você disse antes, é o que a gente chama de explorar o argumento. Então ele retoma e aí aqui ele faz de novo. Você viu o joguinho que eu instruo eles a fazer? Ele cita o tema inteirinho, isso não faz perder nota, não é problema, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, ó, pois ao contrário do visto no seriado. Que seriado? Esse aqui. Isso mostra que ele está explorando o repertório que ele citou. Isso é ótimo. No final, prejudica a centralização. Prejudica é algo negativo. Então, ele está problematizando e, consequentemente, eu sei que vem tese aí, tá? E aí tá aqui, ó, a tese 1 dele, a vanglorização das produções internacionais em detrimento das nacionais, e a tese 2 é elitiza a cultura. Eu tenho uma conjunção de ligação de soma aqui, que fala, aqui tá a tese 1 e aqui está a tese 2. Eu montei um mapa mental para ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Olha aí, então meu aluno sabe, contextualiza o tema, explica o tema usando o repertório, tá bom? Liga os dois, ponto, coesão, coloca o tema inteiro de forma problematizada, retoma na citação, ponto, coesão, problematiza e divide em 2. Se o aluno souber, ele faz, gente. Por isso que a gente tem, assim, 1 ano para treinar ele, e a gente tem aluno de primeiro ano tirando notão, isso é muito legal, ok? Vamos para o desenvolvimento dele? Tu lembra que o primeiro problema dele, ele usou o termo vanglorização do cinema internacional em detrimento do nacional. E foi bem legal, porque numa aula de revisão do Enem, antes do Enem, uma semana antes do Enem, eu falei bastante sobre identidade do Brasil e citei para eles sobre Nelson Rodrigues e a síndrome do vira-lata. E é muito bom quando tu vê que o seu aluno usou exatamente o que você disse antes. É por isso que eles mandam o texto em agradecimento e tudo mais, porque vê que você está passando para eles conteúdos que podem ser explorados na redação. Vou sair aqui da frente, dar um print. E olha aqui o marcador, elemento de coesão para começar o texto. Ele começa em primeiro plano. Eu gosto de marcadores organizacionais. Então, em primeira análise, em segunda análise, em primeiro plano, em segunda análise, tá? Tem gente que usa, não é obrigatório, é uma ideia, tá bom? Ó, para compreender a problemática da glorificação das produções de fora. O que é isso? Ele está simplesmente voltando no que ele disse antes. Então, qual que é a regra agora, Fran? A regra é a seguinte: toda primeira frase, todo primeiro período do desenvolvimento deve voltar na tese. Então, desenvolvimento 1, a primeira frase do desenvolvimento 1, ela tem que voltar na tese 1. A primeira frase, o primeiro período do desenvolvimento 2 deve voltar na tese 2. Isso é muito sistemático, isso é projeto de texto, isso é obrigatório, tá bom? Então, você vai ver aqui, ó, ele diz isso, aí ele cita, tá? Nelson Rodrigues. Eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque ele não lembrava quem era Nelson Rodrigues e ele colocou que Nelson Rodrigues era um grande pensador. Isso tira a nota do aluno? Não, tá bom? Na apostila do corretor tá escrito lá que se o aluno escrever o nome do filósofo errado, se ele errar a função do pensador, não tem problema, a redação é de linguagem, não é para avaliar isso. Mas você, como professor que corrige, vai pontuar para ele aprender, mas não vai descontar nota, certo? Ele explicou tudinho, falou do complexo de vira-lata, explorou aqui, ó, ponto, além disso, vírgula, explorou. Eu perguntei para ele, amor, de onde que tu tirou isso aqui tão perfeitinho? Você lembrava? Você inventou um dado? O que que você fez? Ele falou, Fran, tinha lá no texto motivador
um dado. Só que eu fiz um cálculo e apresentei o dado só com base no ano de 2014. Lá apresentava uma tabela de crescimento de sala de cinema de 2012 a 2016. E ele interpretou o gráfico e usou para explorar aqui só 2014. E eu, palmas, o menino é um gênio. Então, ele não está copiando do texto motivador, ele conseguiu passar a impressão que ele tinha um conhecimento mais técnico, e se o professor buscasse lá no texto motivador, não ia encontrar isso lá, mas era verdade, se digitasse na internet, aparecia esse cálculo que ele fez mesmo, ok? Aqui ponto, vírgula, coesão, vírgula, e aí agora ele vai fazer o negocinho que eu sempre peço. Aqui retoma a tese, aqui fundamenta, tem que ter citação, Fran? Tem que ter citação. Você retoma a tese, fundamenta, cita, para dizer com base em que tu tá dizendo isso. É obrigatório ter coisa, ter citação. Depois você precisa voltar e concluir. É como se fosse um ciclo. Você vai entender melhor quando a gente analisar agora o segundo desenvolvimento dele. Vamos ver agora o segundo desenvolvimento do Gabriel. Ele começou outro aspecto a ser abordado. Então aqui ele, uau, terminou, tem que ter 2 parágrafos, começando com o elemento coesivo, tem os 2. Eu, Franciele, peço para os alunos colocarem em 3, nos 2 desenvolvimentos e na conclusão, para não correr o risco dele esquecer, tá bom? E eu vejo nos textos do Enem, os textos nota 1000, seguindo essa mesma estratégia, certo? Então aqui, ó, um outro aspecto a ser abordado refere-se à elitização. Volta lá, a tese 2 dele era sobre a elitização. Então você percebe bonitinho uma coerência, tá? Tese 1, desenvolvimento 1, tese 2, desenvolvimento 2, certo? E aqui ele volta, eu deixei de vermelho toda vez que ele falou do tema dentro do parágrafo. Para você entender quando eu disse que todos os parágrafos devem lembrar o tema, para que ele mostre que nenhum parágrafo está fora do tema, certo? E aqui ele cita a Escola de Frankfurt, tá? Que a gente já conhece sobre a arte, ok? Ele usa o termo moldar a cultura para a elitização e para o consumo. Retoma um pouquinho sobre o número de salas que ele tinha dito até no parágrafo anterior um pouco sobre. E pede para expandir para além das cidades do exterior. Isso vai combater a elitização, uma vez que não está só centralizado em grandes centros. Então, o que você vai ver? O que o seu aluno fez agora? Qual que é a estrutura? A estrutura é tópico frasal em que eu retomo a tese. A tese é sobre o tema. Ponto. Apresento um repertório, uma citação que confirma que a minha tese está certa. Preciso disso, tá? Uso coesão, explico esse repertório, exploro o repertório. Como é que eu faço para explorar? Explico bastante, volto nele, beleza? Coesão e retoma a ideia do tópico frasal, confirmando que você tem razão sobre isso, tá? Tem gente que retoma nesse momento até o repertório. Posso aqui no final apresentar uma citação nova? Não. Nada de apresentar citação nova, porque aí tu perde ponto se não explorar a citação nova, ok? Então você percebe que tem toda uma sincronia, e é isso que a gente está conversando hoje. A necessidade de você ensinar o seu aluno microestrutura, que é a estrutura de dentro do parágrafo. Então na aula passada, no vídeo passado, a gente viu a importância de ensinar introdução, 2 desenvolvimentos e conclusão. Beleza, o aluno já sabe isso de cor e salteado. Ele sabe o que é fazer a introdução e sabe fazer 2 desenvolvimentos. Agora para e ensina como montar cada um deles, como se fosse você ensinando um texto. Então o parágrafo tem estrutura. E a estrutura do parágrafo é tipo introdução, fundamentação, que seria o desenvolvimento, e conclusão, que eu retomo a introdução, certo? Dá super certo, você vai ver. E a conclusão? A conclusão tem alguma estrutura própria? Tem. A estrutura da introdução é, sempre peço para começar com o elemento de coesão, certo? Pode dar um printzinho aí. Ele tem que, no primeiro período, retomar a ideia das teses e do tema. Então, diante disso, qual que era o problema? Retoma a problemática.
A minha conclusão tem que ter as duas teses dentro dela, as duas resolvidas, certo? Uma de forma mais completa e outra pode ser embrionária, menos desenvolvida. O que o Gabriel fez aqui? Ele fez duas teses muito parecidas, de forma que ele resolveu as duas de uma vez só. Mas ele foi tão esperto que ele teve o cuidado de voltar e citar ainda assim termos da primeira tese dele, ok? Então, aqui eu deixei para vocês o parágrafo de conclusão dele, eu coloquei balãozinho só para você ver quem é quem, tá? Quando eu passo para o aluno, eu passo isso bem colorido, eu coloco o agente de uma cor, o verbo de outra, para ele ver a estrutura da conclusão. Então, perceba que houve a citação do agente e ele detalhou o agente. O que é detalhar? Às vezes os alunos têm maior dificuldade de entender o que é o detalhamento do que são as fases de apresentação. O detalhamento é toda vez que você apresenta duas vezes a mesma coisa. Então, deveria apresentar um agente para o mesmo problema, você apresenta dois. Deveria apresentar um verbo para solucionar o mesmo problema, você apresenta dois, certo? Deveria apresentar um modo de se resolver, você apresenta dois. Por isso que o Gabriel, ele detalhou tudo, tá? Então, ele diz, ó, faça necessária a atuação do Ministério da Economia e disse quem é, tá? O ministro, liderado por Paulo Guedes, isso já é uma forma de detalhamento. Juntamente com o ministro da Educação, Abraão, olha, pelo amor de Deus, só de escrever o nome desse cara já merece 1000. Em fornecer apoio fiscal. Quando ele fala fornecer, é a ação ao expansionismo das empresas de cinema e olha outro verbo, e a promoção de aulas interativas. Então ele veio fazendo tudo de dois, não tem problema, tá? E aí ele detalhou como que ia ser acerca de folclore das histórias nacionais por meio, é o modo meio. Eu peço para escrever por meio, tá? Porque isso facilita o corretor encontrar onde está o modo meio da pessoa. Por meio do investimento focalizado, obtido com base em pesquisas feitas em todo o Brasil. E aí, quando ele escreve com a finalidade, ele está indo para o efeito, finalidade, tá bom? A finalidade, além de aumentar o público consumidor, criar uma geração que valorize e possa usar a história nacional. E aí, isso aqui é a tese 1 dele, que é a desvalorização da história nacional, do cinema nacional. E agora uma pontinha aqui que a gente super curte, né? Mas o aluno, ele vai fazer isso com um pouquinho mais de maturidade. Essa pontinha é quando ele vem aqui e retoma uma citação. Quando ele faz isso, ó. E por consequência, valoriza-se a identidade nacional criticada por Nelson Rodrigues. Bingo! Tipo como se fosse um boom, certo? O corretor, quando ele faz isso, o corretor fala, cara, ele projetou cada pedacinho desse texto. O corretor corre e dá 200 pontos na competência 3. Se ele deu 200 pontos na 3, ele vai lá, dá uma olhadinha básica e dá 200 na 2 também, certo? A 3 e a 2, elas andam muito juntas, por isso que eu já ensino elas juntas mesmo. É mais ou menos parecido com o que eu tô fazendo aqui. Eu ensino um monte de coisa superficial, depois eu volto aprofundando cada uma delas. Eu deixo aqui para vocês umas dicas, como se fosse um desafio, tá? O que você precisa fazer agora, a partir de agora? Depois de assistir esses dois nossos últimos blocos de aula, né? A aula da semana passada, a dessa semana, o que eu posso fazer para contribuir para que o meu aluno seja esse que vai entrar na faculdade, que vai lembrar, isso eu aprendi com o professor X, ele que me ensinou isso. Tu cria memória, tu cria afetividade com essa pessoa. É esse o seu papel também. Então não fica pensando que você está ensinando texto engessado. Fica pensando que tu está dando todas as ferramentas para essa pessoa entrar no curso universitário. Eu só consegui ensinar assim quando eu entendi o papel que eu tinha de apresentar o gesso. Não dá para ser contra o gesso. O gesso tá aí, o gesso foi instituído pelo INEP, não é culpa minha. Agora, se eu conheço o gesso, qual que é a minha função como professora?
Fala, amor, eu quero tu criativo, eu quero tu espontâneo. Mas aqui, ó, na hora da redação, a sua espontaneidade, a sua criatividade vai acontecer dentro desse gesso. O que eu posso fazer para esse aluno progredir dessa forma? Primeiro, mostra para ele vários textos 1000 e ensina para ele como é que ele identifica a estrutura dos alunos que tiram 1000. Então, com isso eu falo, ó, disponibilize os textos 1000, peça para eles imprimir, copiar, identificar o esquema do aluno, fazer tudo que eu fiz aqui. Cadê a tese 1? Vamos pintar de amarelo. Agora pinta de verde a tese 2. Vamos ver se ele citou a tese 2 lá. E ele vai começar a ver, ele vai falar, cara, eu não tô fazendo isso. Precisa fazer isso, senão não tira nota. Depois você vai pedir o quê? Peça para ele criar o seu próprio esquema. Solicite que ele pegue um texto que você já corrigiu tirando bastante nota. Que ele pegue um texto e que agora ele veja tudo o que ele não fez e que ele reescreva. Peça uma reescrita, colocando um esquema bem determinado e aos poucos ele vai moldando o próprio esquema. Eu termino do jeito de sempre, dizendo que nós continuamos juntos nessa jornada e que educação é para ser democratizada, é para todo mundo ter acesso. Eu espero estar contribuindo com vocês. Tá bom? Quem precisar do material da aula é só pedir que eu mando nos grupos. Um abraço e até a nossa próxima encontro.